Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Forkeep Tecmundo. Hoje eu vim até o bairro de Tiúma para mostrar para vocês um pouquinho da história dessas ruínas aqui atrás, que são ruínas da antiga usina de cana-de-açúcar aqui na cidade de São Lourenço da Mata, que recebia os produtos dos engenhos aqui em volta, que processava esses produtos e transformava em açúcar, que a gente tanto conhece, que a gente tanto utiliza no nosso dia a dia. E aí eu vou mostrar um pouquinho dessa história para vocês. Infelizmente, eu não vou conseguir acessar a usina, porque a usina ela é de propriedade privada da Votorantim. Eu vou contar também um pouquinho dessa história. E aí eu só consigo gravar daqui de fora, mas eu vou mostrar para vocês as imagens com o drone. E aí vai ser bem melhor para vocês acompanharem as imagens com o drone do que propriamente lá de dentro. Então aguarda aí um pouquinho que vem imagens da usina com o drone Mavic 2.1. Então, no vídeo de hoje, iremos conhecer um pouco da história da usina Tiúma, que por muito tempo foi o polo das atividades econômicas e que deu origem à comunidade e à vida em sociedade da região. Localizada no município de São Lourenço da Mata, na zona da Mata Pernambucana, a usina Tiúma é um dos mais marcantes símbolos de um período em que o açúcar dominava a economia e moldava a vida de milhares de pessoas, não apenas aqui em São Lourenço da Mata, mas assim como em todo o Brasil, durante e por muito tempo, mesmo depois do período colonial, em que as atividades da produção de cana-de-açúcar regia a vida em sociedade. Cercada por canaviais, o rio Capibaribe e memórias, a usina carrega em suas estruturas as marcas de um passado de grande importância econômica e social para Pernambuco. A história da usina Tiúma começa no ano de 1881, quando foi fundada como engenho central, que é um modelo moderno para a época, e que reunia a produção de diversos engenhos menores em um único complexo industrial. Diferente dos engenhos tradicionais, esse sistema ele permitia uma maior eficiência na produção da cana-de-açúcar. Nos primeiros anos, a usina contou com o capital estrangeiro, que era uma coisa muito comum para a época, principalmente o inglês, quando investidores europeus buscavam expandir seus negócios na produção agrícola tropical. E com o passar do tempo, a propriedade da usina mudou de mãos, sendo incorporada por grupos ligados ao setor sucro-alcooleiro. E em fases mais recentes, ela esteve associada à usina São José S.A., que é uma das mais tradicionais do estado. A localização da usina foi um fator decisivo para o seu sucesso. Próximo aqui ao rio Capibaribe, a região oferecia um solo fértil e a facilidade para o transporte da produção. Diversos engenhos da zona da mata forneciam cana-de-açúcar para a usina Tiúma, formando uma ampla rede produtiva que sustentava o funcionamento do complexo. E aí esses engenhos espalhavam-se pelas áreas rurais ao redor, conectando pequenos e médios produtores à estrutura industrial da usina, que era um sistema interdependente, onde a produção agrícola e a industrial elas caminhavam juntas. A estrutura da usina Tiúma era imponente. O complexo industrial ele contava com moendas para a extração do caldo da cana, caldeiras, como é o caso provavelmente desse prédio aqui que abrigava essas caldeiras, fornos, casas de purificação e cristalização, além de grandes armazéns para a estocagem do açúcar. Esses armazéns ficam aqui na parte mais de trás, a gente também consegue vê-los nas imagens. Mas a usina ela não era apenas um espaço de produção, ela também era um centro de vida. Ao redor da fábrica formou-se uma vila operária, onde viviam trabalhadores e suas famílias. Casas simples, escolas, igreja e pequenos comércios compunham o cotidiano dessa comunidade. Em todo o entorno aqui da comunidade de Tiúma, a gente consegue ainda ver esses prédios antigos, mas eles ainda resistem ao tempo. Casas simples, escolas, igrejas e pequenos comércios compunham o cotidiano dessa comunidade, que girava inteiramente em torno da usina. A rotina era marcada pelo ritmo da safra, períodos intensos de trabalho, seguidos por momentos de menor atividade. Ainda assim, a usina ditava o tempo, a economia e até as relações sociais da região. No coração de tudo estava a produção do açúcar. A cana-de-açúcar ela chegava à usina
e passava pela moagem, onde seu caldo era extraído. Em seguida, esse caldo era aquecido. Nesse prédio a gente consegue ver provavelmente o local onde ficavam as caldeiras. Depois ele era purificado e transformado em cristais de açúcar. Parte da produção também era destinada a derivados como o caso do melácio. O açúcar produzido ele seguia para diferentes destinos. Durante muito tempo foi exportado para o mercado internacional, consolidando Pernambuco como uma das regiões produtoras mais importantes do Brasil. E com o tempo o mercado interno também passou a absorver parte significativa da produção. Durante muitas décadas, a usina Tiúma teve enorme influência na economia local. Ela gerava empregos diretos e indiretos, movimentava o comércio e sustentava inúmeras famílias. A usina não era apenas uma indústria, era o eixo central da vida econômica e social da região. Mas esse modelo começou a enfrentar dificuldades. A modernização do setor, a concorrência com outras regiões produtoras e as crises econômicas contribuíram para o declínio das usinas tradicionais do Nordeste. Com o tempo, a usina Tiúma não conseguiu se manter competitiva. E aí o encerramento das atividades marcou profundamente a região. Não foi apenas a fábrica que parou, mas toda a rede de engenhos fornecedores também foi impactada. Muitos deixaram de funcionar, enquanto outros foram abandonados ou transformados para novas atividades. O fim da usina significou desemprego, mudanças sociais e a necessidade de adaptação para muitas famílias que dependiam diretamente daquela estrutura. E então surge uma pergunta inevitável: quem são os donos da usina Tiúma hoje? Após o encerramento das atividades, a área da usina passou por um processo complexo de transformação. Parte das terras foi associada a grupos empresariais, como o caso do Grupo Votorantim, que demonstrou interesse na região em diferentes momentos. No entanto, a relação não se consolidou como uma operação industrial ativa no local. E aí, ao mesmo tempo, áreas da antiga usina passaram a ser alvo de disputas fundiárias e movimentos de reforma agrária, com ocupações e processos de regularização. Alguns antigos engenhos foram desapropriados e transformados em assentamentos rurais. Além disso, registros indicam que a área também esteve vinculada à usina São José S.A., mas suas atividades foram oficialmente encerradas. Hoje, não existe uma única empresa operando a usina Tiúma como no passado. O que existe é um território fragmentado, com diferentes usos, áreas abandonadas, como a gente consegue ver nas imagens, regiões utilizadas para atividades rurais. Eu vi alguns animais no entorno da usina. Espaços em disputa ou em processo de regularização. Essa realidade reflete o destino de muitas usinas históricas no Nordeste do Brasil. Isso provavelmente aconteceu com outras usinas e engenhos aqui no nosso Nordeste brasileiro. Atualmente, o que resta da usina Tiúma são suas estruturas físicas que resistem ao tempo, a maioria delas já sem o telhado, como a gente consegue ver nessas imagens. São esses galpões, a chaminé e construções antigas permanecem de pé, ainda que em estado de deterioração. A vegetação avança sobre áreas antes dominadas pelas atividades industriais, criando contraste entre natureza e história. Aqui dentro desse prédio mesmo, onde provavelmente abrigavam as caldeiras, ele já está tomado por vegetação, né? Como a gente consegue ver nas imagens do Mavic 2.1. Mesmo assim, o local ele continua despertando interesse. Pesquisadores, historiadores e visitantes, como é o nosso caso, enxergam ali um importante patrimônio cultural, um espaço que guarda a história de trabalhos, de luta e de transformação social. A usina Tiúma pode não estar mais funcionando, mas sua história continua viva. Uma história que ajudou a moldar a identidade de Pernambuco e que ainda ecoa nas paisagens e nas memórias da Zona da Mata. E com isso nós nos despedimos. Eu agradeço a vocês por estarem conosco até aqui. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa teu like, tá? Compartilha o vídeo para ajudar o canal aqui a continuar e distribuindo os vídeos para um número maior de pessoas. Obrigado, eu conto com vocês no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, até mais!